Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Olá, queridos amigos e amigas. Estamos aqui em mais um dia para uma conversa, uma troca, um momento de aprendizado. Gostaria de mais uma vez de agradecer por essa oportunidade, né? E tomara que seja um momento muito prazeroso, um momento de muita reflexão, um momento que nós possamos nos elevar, né? E deixar essas palavras entrarem, né, no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso espírito, nesse momento que nós estamos vivendo ainda, palestrando, conversando, nesse formato online, né? Antes de iniciar, gostaria de ler uma página de preparo muito bacana do livro Felicidade, Algo que se Aprende, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. A página se intitula A Caminho da Luz. Vede prudentemente como andais, disse Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 15. Iniciaste a tua jornada terrena como o primeiro vagido que destes. Ao te libertares do ventre materno que te aconchegou durante 9 meses, enquanto o teu novo corpo material se formava. Era uma nova vida que se iniciava para ti, a fim de que pudesses adquirir outros valores e te firmasses nos propósitos que fizestes, antes de neste mundo reencarnar. E a tua jornada terrena prosseguiu no período da infância, sempre recebendo amparo e orientações de teus pais, que de ti esperavam receber os mesmos sentimentos de amor que te dedicavam. Cresceste e te tornaste adulto, construíste tua vida segundo o próprio livre-arbítrio a direcionar-te os passos. Talvez distante dos sentimentos que recebeste durante os anos vividos até então. Como resultado das boas ou más ações que praticastes, colheste da vida o que plantaste em teus caminhos evolutivos. Quando, porém, a dor que não esperavas trouxe momentos angustiantes, passaste a recordar alguns dos ensinamentos cristãos recebidos ao longo dos anos que percorreste em tua trajetória terrena e que te levaram a pensar em mudanças interiores. E assim, hoje, consciente da necessidade de evoluir, procuras esforçar-te por melhorar a cada dia do teu viver. Já não perdes anos e anos de tua vida com prazeres fictícios, passando a dedicar os teus dias nessa luta que empreendes de renovação íntima. Não mais transitas por trilhas perigosas que poderiam trazer-te consequências desastrosas e retardar a tua evolução. A caminho da luz é por onde desejas seguir. Contudo, não bastam os teus desejos para alcançá-la, mas sim que vivencies plenamente a lei de amor e caridade. Caminhando com prudência e sabedoria, renunciando às tuas tendências inferiores, amparando os que sofrem, orientando e esclarecendo os que ainda permanecem na ignorância espiritual, socorrendo de alguma forma os aflitos e desesperançados, estarás certamente a caminho do reino do Divino Mestre Jesus. Então, com essa leitura bastante edificante, né, que nos faz olhar para as nossas atitudes, olhar para as nossas tendências, rever muitos dos nossos compromissos antes assinalados e que muitas vezes temos dificuldades de assumi-los, ainda mais dentro da possibilidade do livre-arbítrio. Vamos orar para iniciar a nossa conversa de hoje, né? Senhor, estamos aqui em Teu nome, com palavras que tocam o nosso coração, encarnados e desencarnados, Senhor. Estamos aqui sob Tuas bênçãos, nos estudos das palavras simples, edificantes e grandiosas que deixaste como exemplo para nós. Que possamos, Senhor, deixar o nosso espírito
o nosso coração, o cerne de nossa alma, ser tocado, ser vivificado pelos seus ensinamentos, para que possamos, Senhor, ter mais e mais força e esperança em nossa caminhada. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E toda a equipe espiritual que nos cerca nessa casa muito maravilhosa, essa casa do caminho. Vamos lá, hoje coube a mim o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a sequência do capítulo 11, né? Que esse mês a gente tem trabalhado. O capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, mandamento maior que Jesus nos deixou, né? E que muitas vezes nos traz desafios grandiosos, né? Amarmos a nós mesmos implica em nos perdoar, implica em nos conhecer, implica em olhar para as nossas limitações e para as nossas dificuldades. E isso não é nada fácil. Mais fácil seria observar todas essas questões no próximo. O próximo da família, né? O próximo que está em evidência, o próximo que erra. Então, a gente quer, né, levantar e falar, olha só, como você pôde. Enfim, e a prática do amor verdadeiro, aquele que a gente consegue atingir, exige da gente uma postura diferente, né? Uma postura de não julgar, uma postura de empatia, de se colocar no lugar do outro, uma postura de nos perdoarmos e nos amarmos para que a gente consiga ter esses sentimentos e essas ações diante das outras pessoas, né? Se a gente não consegue se acolher e entender as nossas dificuldades e necessidades, como é que a gente vai conseguir fazer esse trabalho verdadeiramente com aquele que necessita? Seja aquele da nossa família, aquele que chega à nossa casa espírita, ao nosso trabalho, né? Quando nós estamos num momento de realizar alguma ação de caridade, e aí eu não digo como o Evangelho sempre marca para a gente, não é uma caridade de esmola material, essa ainda é necessária, né? Mas é, além disso, uma caridade mais profunda, a caridade sem bens materiais, aquela da escuta, aquela do ombro amigo, da palavra acolhedora, né, do perdão. Então, é dessa caridade também que estamos falando, e principalmente dessa, que é a que vai fazer muita diferença aos corações necessitados, não é verdade? E no item 14, intitula-se assim, Caridade para com os criminosos. Eu já tinha lido essa parte, e quando eu fui pegar do Evangelho, quando eu fui pegar para estudar mais profundamente, eu fiquei pensando assim, caramba, caridade para com os criminosos é muito difícil, muito complicado, né? Hoje a gente sabe, com o conhecimento da doutrina espírita, que a lei divina é uma lei perfeita, é uma lei que rege o universo e que não falha, vinda de Deus. Mas nós, muitas vezes, estamos no lugar de olhar as ações dos outros espíritos, dos outros seres encarnados, pela visão da justiça material, da justiça do homem. E essa visão é muito limitada, né? A gente sabe que existe uma justiça material e que ela advém da necessidade de se viver em sociedade, em grupo, de se ter regras, né? De se respeitar o convívio social, de se respeitar o convívio privado. A gente sabe que é necessário viver e que sem essas regras estaríamos no caos, né? Então essa justiça do homem, ela advém também de uma evolução nossa, aqui na Terra, como espíritos encarnados, no momento de transição que nós conseguimos ver, a olho nu, esse momento acontecendo já, né, para chegarmos a essa regeneração. Então, aqui a gente tem essa necessidade. Mas, como somos seres falhos, que erramos, né, que estamos ainda na caminhada incansável de evoluir, e erramos, e muitas vezes
estamos vivendo, né, ou vivemos situações de muito sofrimento, de dor, advindas de ações pregressas da nossa vida, né, da nossa jornada, plantamos e colhemos assim incessantemente. Essa lei do homem também é uma lei falha, mas a lei divina não, como eu disse para vocês, né? Então, a partir dessas reflexões, vamos chegar aqui nas palavras do Evangelho. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, a verdadeira caridade. E que também é um lema muito importante para a doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. E tem uma profundidade muito grande, que a gente não consegue entender apenas numa leitura rápida, né? Fora da caridade não há salvação. Então você tem que ficar fazendo várias obras e, né, se mostrando. De que caridade estamos falando, né? E de que salvação estamos falando. Se não é a caridade, um gesto de amor. Amor ao próximo, amor a si próprio. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Lá no Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui para vocês, na pergunta 886, ele diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A caridade entendida por Jesus. E aí os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. 3 coisas muito importantes. Benevolência para com todos. Ele não disse benevolência para quem é bom, benevolência para quem precisa, benevolência para com os mais velhos. Ele disse para com todos. E quando falamos de todos, estamos dizendo de todos os espíritos aqui encarnados e desencarnados. É todos. Independente das ações que eles outrora vierem a tomaram ou aquelas ações que vierem a tomar. Indulgência para com as imperfeições dos outros, né? Vamos ter aquele sentimento de nos colocarmos no lugar do outro, de entendermos sem julgamento e de aceitarmos. Esse é o momento. Essa ação feita pelo outro, por mais que eu olhe, por mais que eu julgue, por mais que aquilo seja hediondo para mim, por mais que aquela ação eu repudie, ou aquelas imperfeições, ou aquela característica mais simples, é aquilo que ele pode dar naquele momento. É aquilo que ele pode dar. Que sofrimento ele está passando, né? Que coisas ele viveu que fez com que ele tivesse cultivado as ações, essas imperfeições, né? O quanto ele luta contra essas imperfeições. Então, tenhamos indulgência em relação aos outros. E perdão às ofensas. Olha o perdão aí como é importante. Perdão é uma ferramenta libertadora. Primeiro para nós que perdoamos. Né? Primeiro, sempre para nós que perdoamos. Então, o verdadeiro sentido da caridade é esse. Simples, direto, para com o outro, para conosco, para com as imperfeições, os erros, as falhas. E nós sabemos que o amor e a caridade, eles são complementos da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que se desejamos, né, fazer. E esse amor, ele está realmente atrelado à ação da caridade, né? E aí Jesus diz para a gente: amai-vos uns aos outros como irmãos que somos. E não é uma tarefa fácil, como comentei no início da nossa conversa, né? Muitas vezes a gente se pega, inclusive, com emoções contra tudo isso, né? E me coloco dentro desse grupo também. Aquele que fala, escuta primeiro, né? A necessidade daquele que fala, primeiro, é ouvir. Muitas vezes a gente se pega em situações assim da nossa vida, mas a gente tem um conhecimento importante que faz a gente parar e refletir. Que faz a gente parar e pensar assim: eu estou indo pelo caminho certo pensando dessa forma? Não é mesmo? Então sigamos aqui. Deveis amar os infelizes,
os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependeres. Quando se arrependerem, né? Como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a tua lei. Então, veja bem, ele pede que a gente ame os infelizes e os criminosos. Como isso? Porque erraram e podem ser perdoados por Deus, assim como nós, nas nossas falhas. Estão aqui neste planeta, têm necessidades, assim como nós. Olha que força, né? Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis. E lhes será pedido menos que a vós. Então, a vós que conhecem, né? Quanto mais for dado, mais será cobrado, mais será pedido. Estamos aqui falando de um conhecimento, de uma necessidade, de amor, da caridade que Jesus entende e que pede de nós, né? Dentro de suas palavras, dentro de seus ensinamentos. Então, mas Kelly, como amar os criminosos, né? O amor possível que nós conseguimos dentro das nossas limitações, não é uma coisa leviana. Que lindo, né? Ele está preso, ele cometeu, né, políticos estão roubando e pessoas fazendo. Não é esse tipo de ação leviana. É que a gente possa olhar para aquele espírito dentro daquela infelicidade, daquela comiseração e pensar, é um espírito. E ele está sobre a égide da lei divina acima de tudo. E essa, lembra, não falha. E ela vai chegar para ele, assim como chega para nós. Né? E o que nós podemos fazer diante dessas situações? Apontar-lhe o dedo? Muitas vezes a gente se pega com um sentimento de revolta. Caramba, como pode? É normal, né? Nós somos aqui humanos. Mas o que nos resta? Qual é a nossa tarefa dentro dessa situação? Como praticar, então, amor a esse próximo? Que ferramenta a gente pode utilizar para agir com esse próximo, como o mesmo Evangelho diz, infeliz, pela sua ação, por muitas vezes pela falta de conhecimento das leis divinas, de Deus mesmo. Vamos pensar. Não julgueis, o Evangelho continua. Não julgueis, pede 2 vezes. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência. Olha lá a resposta do livro dos Espíritos sobre a verdadeira caridade. Olha a indulgência aqui de novo. Para com os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como falta leve? Olha aqui, ó, criminosos. Nós estamos falando da caridade para com os criminosos, e ele bem diz. Não sabeis que há muitas ações que são crimes perante Deus, mas que aqui na nossa lei divina, errada, falha muitas vezes, não são nem faltas. E de que crime também estamos falando? Né? De que ações estamos falando? Daquelas que a nossa justiça julga? Ou daquela que muitas vezes acontece no cotidiano, nos sentimentos, né? Nas palavras duras que muitas vezes agimos, dizemos, nas ações duras e perversas que muitas vezes fazemos, muitas vezes sem perceber ou com a intenção de atingir, né? E que são falhas para Deus e que para as leis do homem um pouco importa. É uma reflexão profunda. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não.
Não é isso que Deus exige de vós. A caridade sublima, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência, também uma palavra, indulgência, benevolência, lá da pergunta do Livro dos Espíritos, concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Isso é a caridade. O que você pode fazer pelo seu próximo, que não seja material, que seja de bons sentimentos, de boas ações, de benevolência, né? De indulgência, de entendimento. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas. E que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Olha como as palavras podem ser importantes, muitas vezes podem servir de caridade gigante para quem precisa. Quantas vezes na nossa instituição, em todas as instituições espíritas e de cunho religioso, chegam pessoas com sofrimentos atrozes e muitas vezes a única coisa que elas querem é serem ouvidas. É que um ouvido amigo possa acolhê-las e que palavras de benevolência cheguem àqueles ouvidos, aquele coração tão sofrido, né? Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. Está chegando, né? A gente está vendo muitas ações de fraternidade acontecendo mesmo. A lei do Cristo é que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança. Não mais precisaremos da lei do homem, porque essa lei do Cristo vai conduzir o mundo. Tempos virão que isso vai acontecer. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Estamos aprendendo com esses seres que praticam ações infelizes, gestos infelizes, palavras infelizes. São professores para o nosso aprendizado, para que a gente olhe e reflita no que nós queremos ou não, né? No lugar que nós queremos ocupar ou não. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais a necessidade desses ensinamentos e de todos os espíritos impuros e revoltados, pois serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Então, nós estamos falando aqui da caridade para com os criminosos, entendendo que caridade não é esmola, entendendo que a caridade é uma ação de benevolência, né? É uma conduta de indulgência e perdão de ofensa. E entendendo que esse criminoso não é só aquele que cometeu um crime perante a lei do homem, mas é aquele que cometeu uma ação criminosa. A gente usa essa palavra criminosa, mas uma ação ilegal, uma ação que fere, uma ação que fere a lei divina, né? Criminoso como? Ferindo a lei divina. A gente entende que essa pessoa precisa também do nosso olhar caridoso, das nossas palavras caridosas, porque a lei divina está aí para ela. E para todos nós, assim como para mim, assim como para vocês, ela está para todos nós. E que não podemos, por isso, por estar no lugar daquele, por acharmos que estamos no lugar daquele que não comete o crime contra a lei divina, que a gente pode ter, então, o direito de julgar e de dizer assim, jamais faria, jamais falaria, jamais agiria como essa pessoa, virou as costas para a família, eu jamais faria isso. Não quis auxiliar o necessitado, eu jamais faria isso. Quantas vezes, diante de toda a nossa trajetória de espírito em evolução, nós não fizemos isso? Quantas vezes não fomos nós os criminosos que cometemos as ações, que fomos então o alvo de julgamento e que hoje estamos querendo, a troco de quê, fazer isso com o nosso próximo?
entendendo, mais uma vez eu repito, para que isso fique claro, que o crime, nesse caso do Evangelho, não é uma questão relacionada apenas ao mal cometido diante das leis materiais, mas das leis divinas, daquelas concretizadas na passagem de Jesus aqui na Terra, e que nós tanto conhecemos ou achamos conhecer, mas que é necessidade e que é cabível para o mundo que vivemos, porque somos espíritos superiores? Acho que aqui não, né? Pelo contrário, se estamos aqui estudando a doutrina espírita, essa ferramenta de evolução tão importante, se estamos tentando trabalhar dentro da casa espírita, é porque somos o quê? Se a casa espírita é o hospital, eu não sou a médica. Tem o Dr. Hamed aí, a Falange de Bezerra de Menezes, que nos apoia tanto, e tantos outros. Somos os pacientes. Somos os doentes em busca de remédio. Remédio para as nossas dores, remédio para as nossas aflições, para as nossas angústias. Estamos na casa espírita trabalhando em busca de remédio, porque somos pacientes. Por que, então, muitas vezes nos colocamos no lugar de superiores? Por conhecer, por saber, ainda estamos no lugar de pessoas que erram muito, porque faz parte do nosso aprendizado. Faz parte do nosso aprendizado cometer esses erros, reavê-los diante da misericórdia divina e aprendermos qual é o melhor caminho para seguirmos. Será que a gente tem esse direito de nos colocarmos no lugar daquele que vai olhar e vai julgar e vai se sentir superior? Não. Né? Se eu quero o perdão para mim, das minhas mazelas, se eu quero o perdão das minhas ações negativas, eu preciso querer esse perdão para o meu próximo também, porque ele é meu irmão e está encarnado na mesma condição que eu, em situações diferentes, diante dos processos evolutivos, né? Mas é um ser encarnado, filho de Deus, e está passivo de sua lei, assim como todos nós. Vamos finalizar então aqui a nossa reflexão. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É uma verdadeira caridade. Então lá no comecinho eu perguntei assim, mas como? Como agir com caridade diante dos criminosos? Como faremos isso? Olha aí, uma chave importante para abrir essa porta. Prece. Oração. É algo que nós podemos fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, direcionar essa potência energética para esse espírito, para esses espíritos, e dar um pouquinho do nosso amor, da nossa caridade através da oração. Porque sabemos do poder que a oração tem. Sabemos do poder de conexão, sabemos do poder de caridade que a nossa oração, que tipo de oração? Aquela que vem daqui, não aquela que vem só daqui. Aquela que vem de um lugar muito profundo e especial dentro de nós. Essa oração é a chave para que a gente possa, dentro das nossas imperfeições, cometer um ato de caridade para com aqueles infelizes, para com todos que necessitam de uma ação caridosa, inclusive nós. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é preciso dizer isso, apesar da gente já muitas vezes pensar e falar. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo. Quem é nosso modelo?
quando a gente fala de caridade, de oração, de Deus, nosso modelo é Jesus, né? Olhai vosso modelo, Jesus, que diria, ele se viesse esse infeliz perto de si, se esse infeliz que nós estamos apontando, ou que muitas vezes já apontamos, se ele chegasse perto de Jesus, o que Jesus diria, né? Se eu não sei o que fazer em determinada situação, pense assim, o que Jesus faria? O que ele faria? Lamentá-lo-ia. O consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Jesus. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Olha só, quando a gente ora com fé para esse coração tão duro, a gente pode estar ajudando o arrependimento a chegar ali dentro dessa dureza. Porque o espírito que comete esse crime, muitas vezes não está sozinho. Com ele, todos que vibram na mesma faixa de energia dessa ação cometida. Com ele, muitos espíritos torcendo para essa ação negativa acontecer, assim como aqueles que torcem pela ação positiva. Mas o poder da oração, que conecta com Deus e vai até aquele coração miserável, como cita aqui no Evangelho, esse poder de conexão pode auxiliar esse coração duro e enrijecido a pelo menos começar um caminho de arrependimento. Olha, a importância da caridade, nesse sentido aqui tão específico que nós estamos falando, em todos os sentidos, né? Vamos voltar aqui. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa. Olha só. Essa alma, mesmo revoltada, mesmo transviada, mesmo fora do caminho divino, ela também foi criada como nós, pura e simples. Para se aperfeiçoar, para isso que foi criada. Ajudai-o, pois, a sair desse lamaçal e orai por ele. Essa é a lição que o Evangelho, mais uma vez na noite de hoje, veio nos dar. E aí fica a reflexão. Podemos sim praticar a caridade para com todos, inclusive para com aqueles que burlam a lei do homem e a lei divina. Lembrando sempre que muitas vezes crimes contra a lei divina não são crimes contra a lei do homem. E quem deu essa lição linda para a gente foi o espírito de Elizabeth de França, em Havre, 1862. Fica então uma grande reflexão sobre a necessidade de praticarmos a caridade, nem que seja através de uma sincera e amorosa oração. Obrigado, queridos. Estou aqui de olho no nosso cronômetro por mais um encontro de hoje. Que os amigos espirituais estejam conosco, né? Vamos agradecer então, Senhor, que essas palavras possam ressoar em nossos corações e que possamos levá-las em nossas ações. Palavras de benevolência, de indulgência e de perdão e principalmente de amor ao próximo. Graças a Deus por essa oportunidade e por esse encontro. Que assim seja. Obrigada, queridos companheiros. Até a próxima.